O tempo. O tempo e sua poesia. Tempo é a nossa grande poesia. No tempo. E hoje, aqui, agora, nosso tempo será de 1 hora. Uma poesia com 1 hora de duração. Estamos com Elisa Lucinda, poeta, atriz, intérprete, tem publicado 21 livros entre poesia e prosa, como O Semelhante, Eu Te Amo e Suas Estreias, entre outros. Seu espetáculo, Parem de Falar Mal da Rotina, está fazendo 22 anos de estrada com milhões de espectadores. Tem diversos prêmios na estante e muito mais poesia pela frente. Para entrevistá-la, MC Martina, diretamente do Complexo do Alemão. A rapper, poeta e produtora Martina já vem deixando sua marca na cena cultural do país. Idealizadora do Slam Laje, a primeira batalha de poesia falada do Complexo do Alemão. Autora do livro Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Poesia. Martina é filha de Oxóssi com Obá. Luísa Musnich, carioca, 3 livros publicados. Lágrimas Não Caem do Espaço, Tudo Coisa da Nossa Cabeça e o recente, Todo o Resto é Muito Cedo, que vem despertando muito interesse e ampliando seu público. E a Lessa, a carioca Alessa Migani, que inaugurou em 2002 a Casa da Alessa, uma combinação de lar e ateliê. Alessa é formada em design na Central St. Martins, em Londres. Fez uma bela carreira na publicidade e suas criações trazem sempre uma pitada de humor, brasilidade e poesia. Com vocês, Elisa Lucinda. Elisa Lucinda. Maravilhosa. Boa tarde, amor. Tarde, amor. A gente reparar na beleza, a gente achar a beleza, a gente eleger a beleza e a gente ficar na beleza. Qual é a sua maior beleza, assim? O que é ser para você uma sonhadora, uma dreamaholic, uma mulher tão multifuncional, né, digamos, né? O que é para você ser tudo isso? Eu acho que a beleza que me fundamenta é a estreia. Porque, assim, meu conceito de beleza é muito amplo. Eu acho muita coisa bonita. Porque a gente tem que conseguir uma independência estética, sabe? Descolonizar a cabeça, decolonizar, para poder descobrir as belezas que não foram colocadas como belezas e tal. Várias, várias. Essa discussão é muito ampla. Então eu tenho essa relação de beleza. Acho lindo um dia de chuva, por exemplo. Acho chiquérrimo aquele cinza, aquelas nuances. Há muitas nuances entre o preto e o branco, né? São milhares de camadas. E é um dia muito chique, né? Um dia chuvoso, né? Aí, no entanto, se você for por um critério mais de clichê, você vai achar, um dia tá feio. Por que tá feio? Tá lindo, né? De outra maneira, né? Então, eu acho que tem a questão das estreias ilumina muito a beleza dos meus dias para mim, porque eu estreio nas idades, sabe? Eu estreio nos dias, nas entrevistas. A primeira vez que eu dou essa entrevista aqui. É uma estreia. É uma estreia. Nunca houve essa entrevista com vocês. Nunca houve esse programa. Na verdade, tudo é estreia. Nossa caminhada é para o inédito. Todos os dias. Eu acho que eu levo isso muito a sério. Tanto que toda vez que eu faço aniversário, eu falo, nossa, tô novinha nessa cidade, entendeu? Nunca andei na cidade antes. Tudo é novo. E acho que a escrita de poesia também é prestar atenção para uma coisa que está ao nosso redor, todo dia, todo tempo, mas com um novo olhar. Eu acho que vai de encontro a essa questão das estreias que você está falando. Como e quando você descobriu a poesia como sua forma de expressão artística e pessoal? Poxa, cara, essa pergunta me coça. Porque eu gosto de responder com poema. Podemos ler? Desde menina, a poesia escolheu meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu
e o fez se certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície clara até então seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde menina, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase toda em versos. Escuto-a como se eu fosse ainda miúda. E depois, só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita, a desconfiança, pode ter sido fato se a mão materna que já aos 11 me levou à aula de declamação não for de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, a poesia esperta me chama ao quintal, me sequestra, apontando o meu olho crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. Distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato de sua moldura, e me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, eu me agarre, eu me abrace desesperada às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los, porque eu sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Assim, desse modo, até hoje ela me tenta e se tornou um modo de eu fazer durar o durante, de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro eu trago um verso como um chaveirinho, trazido de um passeio, uma praia turista, um postal vindo de um museu renascentista, uma fotografia gótica de uma arquitetura de convento, uma xicrinha, um pratinho, com a data e o nome do estado daquele sentimento. Ah, isso, a poesia, um souvenir moderno, quer dizer, uma lembrancinha moderna, uma lembrancinha eterna do tempo. Caraca! Ai, gente, Resposta. Caraca! né? Vou falar uma coisa. Que beleza. Esse beleza. poema foi escrito numa época, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu tenho que contar com uma coisa jurássica, mas eu sou de uma época que existia programas assim, Gugu Liberato, Hebe Camargo, existiram Eu esses também. programas. E eu ia nos programas e as pessoas queriam que eu cantasse. E eu queria falar poesia. E aí falar, mas tinham medo ao vivo de cair, não sabia se eu falava Audiência. bem, de cair a audiência. Aí falava assim, ah tá, no próximo bloco. E nunca era. Acabava o programa e nunca era. Aí eu comecei a pensar em estratégias para isso. Falei, já sei. Eu vou falar um poema, vou escrever um poema para a pergunta que geralmente me fazem. Claro, todo mundo quer saber a gênese da poesia em mim. Perfeito. Falei, quando vier essa pergunta, eu pá! E aí eu estava até em Moçambique quando eu fiz esse poema. Escrevi, decorei com tanta vontade, louca para usar. Cheguei no Brasil, a Angélica me chamou para fazer um programa chamado Estrelas. Eu adorei estrear com ela, que era loura, eu queria uma loura para estrear. E aí foi ótimo, ela me perguntou exatamente a pergunta que eu queria. Aí eu descobri isso para evitar, cada vez que o programa não quisesse que eu falasse poesia, eu tinha isso na Primeira manga. resposta, né? Porque eu estou respondendo, deixa ela responder. Ela é poeta, ela responde assim. Ela fala bonito assim. Deixa por conta disso. E aí você já declamava no primeiro bloco. Não, tinha que sim, você a pessoa me perguntava não isso, eu esperava mais. mandava. O primeiro Olha, bloco já- Lécia. E aí eu não levava. Muito A bom. sua poesia é muito fundada na oralidade, né? E tem essa proximidade com a conversa, também com a música, né? O ritmo, as rimas, né? Tem toda uma toada de conversa. Então é maravilhoso que você possa responder. Eu acho que é assim, por causa da MPB. É. Eu fui uma coisa na minha formação, eu devo muito à MPB. Eu devo muito a Lupicínio, a Erivelto Martins, sabe? Eram os autores da minha infância, que minha mãe e meu pai cantavam essas músicas. E as músicas deles tinham tudo historinha. E as músicas dele tinham. Ah, obrigado, bebê, Não? obrigado. As músicas deles tinham historinhas, enredinhos. Começava de um jeito, se acompanhava até o fim. Eu adorava. Até hoje minha poesia gosta de contar uma história com começo, meio e fim. Mas uma coisa que eu queria falar é que eu, quando eu era criança, menina,
eu tinha uma coisa com a vida que até hoje eu tenho, como entrar num lugar desse aqui, sabe? Eu ficava, mãe, olha isso, olha isso, uma escultura só sei lá, de bibelôs. Olha, eu ficava doida com as coisas, o tempo inteiro, muito atraída por um certo espanto de viver. E quando eu conheci a poesia, eu descobri que ela era a tradução do espanto. Falei, caramba, é com essa que eu vou. Só tô falando isso hoje, com a minha leitura de hoje. Na época foi só uma intuição, eu era muito menina quando eu comecei a estudar poesia, eu tinha 11 anos. Então, mas foi ali que eu fui brincando, só fui escrever com 17, 18, mas eu fui, quando eu cheguei com 18 anos, eu já sabia de cor muitos poemas. Então, eu me diverti com o espanto dos outros, entende? Com os espantos dos poetas. O poeta faz um poema sobre a mosca, sobre o queijo, o prato do açúcar. O poeta é muito maluco. O espanto é uma inspiração, né? Essa sensação, assim, de inspiração. O O que é esse espanto. espanto? Eu ia perguntar o que te espanta, É. juntando as O que te perguntas, né? inspira? Porque você tem um poema que diz o seguinte: poesia quando a iluminação usureta, bela e furiosa desse espanto, se transforma em palavra. A fúria da beleza. O que te espanta? O que mais te espanta, pro bem e para o mal? Eu acho o real foda. Eu acho que o real parece muito ficção. É muito caprichado. É. Digamos que seja o real uma ficção impecável, sabe? Nós perseguimos isso. Nós, ficcionistas, queremos conseguir as proezas do real, sabe? E isso é o que a gente vive. Um dia eu estava fazendo uma apresentação no teatro, e como agora, com essa história das pessoas terem sido liberadas para serem escrotas, tá acontecendo uma coisa muito louca, que é o rito do teatro, que sempre foi respeitado. Tô levantando e falando, uns conservadores absurdos. Então um cara falou lá em Belém, assim, tá falando aí? Fica falando de negócio de política, o cara da plateia, olha que louco. Você quê? Respeito, né? Fica falando essas coisas aí. Agora, aí eu falei que o terreiro era acolhedor. Que nada, terreiro é acolhedor. E a magia? O que você diz da magia negra? E aí, Nossa. quando ele João. falou aquilo, fala aí da magia. Aí eu disse, sobre o que o senhor quer falar? Sobre o sol incandescente e seus crepúsculos e auroras? Sobre o mar que não para de bater? Que tipo de magia você quer falar? Sobre o vento invisível transparente que destrói e abana e bate portas e decepa dedos e nos refresca o raio, a chuva que se precipita sobre todos nós e o máximo que a gente inventou foi um guarda-chuva e um telhado. É sobre que magia você quer falar? Eu acho que o viver é muito escandalosamente mágico. O amor, né? Aquele tesão de ficar olhando para gente que a gente ama e aquele olhar do olho. Aquilo é uma viagem, né? Então aquilo tudo faz parte disso. O que me espanta é essa vida viva na minha cara, com as suas cores, com a sua capacidade incrível de estrear. Eu fico boba como é que a gente vai fotografar a lua cheia. Ninguém fala, não, uma redonda, já viu mês passado. Não, você vai de novo, fotografa de novo. Todo mundo tem milhões de fotos de lua todo mês, com a estreia que ela representa. Mas não é só ela, tudo é estreia. Então, para mim, a minha poesia é fruto desse espanto, do encontro do meu olhar com a realidade. Vira poesia, geralmente. Incrível. Pô, Elisa, eu sou do slam, né? Da cena de poesia falada. E, pô, pra mim, tu é a maior referência, tá ligado? Eu cresci te assistindo. E eu acho que, tipo assim, às vezes as pessoas têm um olhar muito limitado, né? Tipo, tu só pode escrever. Não, ou tu escreve ou tu atua. E, pô, tu faz várias coisas, tá ligado? Eu olho pra tu e eu lembro muito da Queen Latifah, porque a Queen Latifah, ela canta, ela interpreta, ela escreve, ela atua, ela apresenta. E você faz várias coisas, né? Que tudo envolve entretenimento, poesia falada, literatura. E eu queria te perguntar, como é que faz? Como é que você consegue ainda ter prazer fazendo o que você faz depois de tantos anos? Garota, tem um segredo. Só faço o que eu quero. Pô, Todo o dinheiro que entra na minha vida vem do meu prazer. Entendeu? Eu só faço o que eu quero.
Eu só trabalho com o que eu gosto. E trabalho com as minhas inclinações. Isso aqui é o talento. O talento é isso. A tendência. Então, aquilo que você faz sem ninguém te pagar, Aham. é isso que é seu talento. Que você trabalha no domingo, amarradona, sabe? E escolhe. Não vou à festa, não vou terminar esse poema aqui. Aham. A Outras necessidade. pessoas vão dizer que você tá doida. É Não. tipo o prazer de casa, né? Não é dever de casa. Não, é o prazer. Isso é o É o prazer. prazer de casa, né? Então, isso é um segredo. Porque eu digo, porque para mim, não deveria, eu acho que deveria ser lei. Lei no sentido assim, você só deveria trabalhar Sim. no seu dom. Porque aí a qualidade do seu trabalho está muito mais garantida. Então é isso. Então eu fui fazendo o que eu achava que eu poderia fazer com facilidade, cantar, falar poesia, escrever, estar num palco, né? Eu não tenho nenhum problema com palco, nenhum problema com cena. Eu não tremo porque falou ação, sabe? Que Eu máximo. gosto do Nem aquele negócio. gelinho na barriga? Não tem. Nunca Não tem. teve. Não. Só se eu tiver insegura. É, quando a gente tem autoridade. Faz toda a Aquela música em diferença. francês tem um pedaço que eu não sei direito, sabe? Entendi. Isso aí me dá o gelão. Uhum. E dentro da vida, né, a gente lê sobre você e vê quantos prêmios, né? Que sucesso. Qual o prêmio que você se daria? Onde você acha que está a sua coragem, essa sua alegria de viver, essa alegria de criar? Qual o seu prêmio, o seu alto prêmio? Onde você acha que está a sua estrela? Não ter negociado minha liberdade. Esse pra mim foi um pulo do gato. Porque garante meu sono sem remédio. Sabe? Eu não preciso tomar remédio para dormir. Eu acho que eu ia ficar uma torturada se eu tivesse negociado minha. Uhum. Torturada por mim mesma. Sim. É minha liberdade. Isso é extenso, entendeu? Teve peças que eu não fiz, novelas que eu não fiz, filmes que eu não fiz, ou coisas que eu não quis fazer, porque eu não queria estar envolvido naquele rolê, Uhum. entendeu? E sempre que eu pude, eu disse não ao dinheiro, entende? Porque às vezes você não pode, né? Ah, Uhum. sim. Mas sabe, a pessoa, pô, tudo bem, o projeto não é legal, mas pô, tá pagando não sei quanto. Isso geralmente acaba o assunto, né? Então eu tentei, assim, né, essa correspondência com o meu desejo, porque eu sou uma utopista, sabe? Eu apostei todas as minhas fichas na utopia. E foi legal, porque muita utopia que era chamada de utopia se confirmou como verdade possível anos depois. É. Aulas. Qual foi a reação mais marcante que você teve do público? Tanto quando você estava numa peça, num audiovisual, quanto com o leitor que ouviu um poema seu, alguma reação que alguém pegou na sua mão ou falou alguma coisa que te marcou, assim, que te tocou profundamente, assim, sua relação com o público? Assim, eu tenho uma. Eu vou contar uma coisa que eu acho peculiar, mas não sei se é exatamente o que você está esperando. Tô esperando Mas, qualquer assim, coisa e tudo. Nesse trabalho todo que eu faço, inclusive com o trabalho dar aula de poesia falada, eu falo muito com as pessoas, e os atores e os não atores, que todo mundo devia ter acesso à sua emoção com facilidade. Vai lá, chora, volta e volta. Tem gente que não quer chorar porque acha que vai abrir um balde, um mar. E às vezes vai mesmo. É. Mas pior é guardá-lo, porque alguma coisa ele vai fazer, porque vai ter que sair. Então eu vou na minha emoção com facilidade e volto. E o meu trabalho no palco, em geral, é fazer chorar e rir. Fazer a plateia chorar e rir. Quem já viu o Parem, fazer chorar e rir, fazer chorar e rir. Eu vou, e faço rir. Eu vou, e faço chorar. E vou nessa dinâmica. Mesmo que eu preciso fazer rir, porque os meus assuntos não são tão leves, e eles precisam ter um certo... Um respiro, né? Leveza, né? uma certa lubrificação para receber aquela coisa que pode, de uma certa forma, dar uma desbaratada numa maneira de pensar mais rígida. Então, eu estava fazendo um poema, né, e tô falando poema em prantos, e a plateia toda em prantos. Eu acabei o poema e fiz uma piada, que eu não me lembro, uma piadinha assim, para eu poder mudar de cena.
Aí a mulher falou, peraí, né, pô, espera um pouquinho. Dá um tempo, né? Eu nem terminei de chorar. Foi exatamente. Não consigo rir ainda, para. Foi genial, ela me deu um Maravilhoso. limite interessante. Peraí, né, eu acabei de chorar primeiro. Você já tá aí. Ela disse, Rápido. você já se... Você já engatou, né? E foi legal ela ter dado esse né, limite pra mim, que eu também percebi qual era a dinâmica que eu fazia, assim. Mas Talvez são algumas muitas pessoas histórias. precisem de mais tempo de trafegar de uma emoção para outra, né? Sim. Talvez elas precisem dar uma diluída, assim, para ir pro Sim, riso de volta. É que Você é ligeiro. eu tô indo, né? Tipo assim, ouvindo assim o que tu falou, tem uma coisa que no Slam a gente conversa muito sobre escritoras que abrem um gatilho e não fecha. Isso é muito importante pra gente entender onde a gente quer levar o público, né, com as nossas poesias. Tem uma poesia, um trecho da Bell Hooks, que ela fala assim, que nós temos que aprender a levantar quando o amor não tá sendo servido na mesa, tá ligado? Só que dizer não é algo muito caro, tá ligado? Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então eu queria perguntar pra tu se você tem algum conselho, assim, pra algum poeta, assim, pra algum artista que tá aí na CLT, que é ralando pra caraca, de camelô, que não pode dizer eu não agora, tá ligado? Tipo, o que que você pode dizer pra essa pessoa que sonha em viver da arte? Porque muitas pessoas acham que você precisa de dinheiro acima de tudo pra você, enfim, viver do teu corre. E às vezes o mais caro é o tempo, tá ligado? Não é o dinheiro. Então você tem algum conselho pra passar pra essa tropa? Rapaz, tem um negócio assim muito foda que eu acho que é importante. Eu vou voltar um pouquinho aqui, fazer uma digressão. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha me formado em jornalismo lá em Vitória, do Espírito Santo, e dei a sorte, nunca foi sorte, sempre foi poesia, dentro e trabalhar dentro da Gazeta, que é a Globo de lá, a Rede Globo. Então eu me formei já como jornalista, apenas tipo quem via de fora, a situação ideal. Só que eu queria ser atriz. Eu já queria ser atriz. Meu pai me convenceu a fazer comunicação. Aí eu fiz comunicação, mas sempre querendo ser atriz e viver disso. E teve uma hora que eu pedi demissão da televisão e vim para o Rio de Janeiro estudar na Cal, com um filho de 4 anos. Então eu dei um pulo. E minha irmã, que era médica, outro rolê, virou para mim e falou assim, Lisa, quando você foi para o Rio de Janeiro? Eu falei, minha irmã ficou doida, tá maluca, tá fumando uma maconha irreversível. Porque não é possível que a minha irmã pede demissão da TV Globo de Vitória para poder. E aí ela disse que viu eu pulando no abismo quando eu fui pro Rio de Janeiro. E eu não vi o abismo, não, menino. Eu vi uma estrada iluminada. Descoberta. A epifania da história é o seguinte: a epifania é quando aquilo se esclarece na sua frente, se revela. A epifania da história é: quem vê a estrada é o sonhador. É o sonhador que vê a estrada. Então, quem está no corre realmente tem as urgências, o tempo inteiro as urgências. Eu sempre tive que dar conta dessas urgências. Mas eu vim fazer, por exemplo, poesia. Muita gente disse para mim quando eu estava no começo da minha carreira: pô, Elisa, você com esse corpo, essa bunda, não sei o que lá, toda bonita. Você não tem que. Não, ele vai fazer fotografia. Não, poesia ninguém lê no Brasil. Para com. Não. Foi assim, todo mundo me estimulando, mas não era de maldade. Era uma visão crua do mercado, tá certo? Pô, agora tá melhorzinho, mas a poesia ficava depois de geografia, com todo respeito com geografia, Aham. mas na livraria. Então, mas eu entrei numa, né? Botei todas as minhas fichas na poesia. Sabe? No dia brinco que eu fazia, dava o meu jeito, mas eu tinha uma fé naquela parada. Sabe? Eu fiz um poema chamado A Revelação, que eu nunca mais lembrei, tô lembrando agora. É preciso 3 coisas para atravessar: o barco, que é você, a carga, que é o sonho, e o caminho, que é o onde ir. Se você tiver um caminho, você vai encontrar todos os seus caminhos. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu joguei todas as minhas fichas na poesia, que era a mais pobre, a menos próspera que achavam. Né? Mas ela é meu pistolão, respeita. Pô, muita É. coisa. Muita coisa, cara. Elisa, o que que para você não é poesia?
Porque eu olho para você, assim, eu vejo poesia, é abundante, é a vida, né? É maior que a vida. Tem alguma coisa que não é poesia para você? Tem. Eu acho a violência muito. É porque a poesia é o que a poesia faz. Ela tem uma pegada de ingenuidade, é uma camada de ingenuidade que dá lustra as coisas. Então, uma criança encontra uma dentadura e fala: Mamãe, achei um sorriso. Isso é poesia. É. A violência destrói essas camadas. Ela vem. É difícil, sabe? Como é que você vai fazer? Ela vem. É muito pesada. É muito pesada. É onde eu menos circulo bem. Eu sou muito boa assim de posso aguentar uma discussão, uma argumentação, mandar ver com a faca da palavra. Mas assim, eu não sou boa de violência, de soco, de baixaria, gritaria. Isso eu saio fora, eu acho muito sem poesia. Você falou da criança, né? Da ingenuidade da criança. Eu tô pensando nas estreias que você falou ainda. E você disse que chegou no Rio de Janeiro com um filho de 4 anos e foi fazer cal. Eu queria te perguntar duas coisas, né? Outro dia eu li um poema que dizia o seguinte: quantos poemas você queimou preparando o jantar? Né? A mãe ou a mulher que cuida da casa, né? Tendo que fazer essas outras funções e deixando um pouco a criação de lado para dar conta desse resto. Então, eu queria te perguntar quantos poemas você queimou, se você queimou algum poema preparando o jantar, e também se alguma coisa mudou na tua poesia desde que você virou mãe. Se esse olhar mudou. Tudo, né? Tudo mudou na minha poesia desde que eu virei mãe. Eu Tem a sua poesia antes e depois da total, maternidade. total. Primeiro que o filho vem e já, como é que fala? Ressignifica a sua visão e seu conceito de amor. É o renascimento, né? Não, tudo que você achava de amor não era aquilo. Acaba de nascer a única pessoa pela qual você se põe na frente se vier um tiro. Sem dúvida. É. Né? Então, assim, e aí, quando eu engravidei, eu falei, cara, não, foi demais, sabe? Foi demais ter uma pessoa dentro de mim. É o Comprei máximo. um apito. Meu pai me deu um apito. Porque eu andava de bicicleta. Meu pai comprou um apito desses da Polícia Rodoviária. Tão parecido, né? Você grávida e Porque eu apitar. andava de De bicicleta. Minha bicicleta filha, grávida. meu pai falava, Coragem. apita, porque o mundo tem que parar por uma grávida. Meu barrigão Dá um meio superpoder, né? exatamente, eu achei. E minha poesia mudou toda com a chegada dele, né? Foi muito importante. Eu acho que. Você perguntou o quê? Sobre. Também sobre se a vida de mãe com os cuidados da casa interferiu na sua escrita. Eu nunca na deixei sua... queimar poema, não. Já queimei Ai, que bom, comida. adoro escutar. Adoro escutar. Eu queimo a Já agora comida. explodiu uma casa. Por causa de panela de pressão? É? Não, querida, desatenção. O mestre Nova que sabe aí, ó. Não, Muitas coisas. cara, eu, assim, acho muito incrível mulher, né? Eu falo, respeita uma pessoa que faz comida com neném no colo. Respeita quem consegue fazer comida sem queimar a criança. Às Mas vezes fazendo até mulher ela é dormir. assim, né? A gente tem tentáculos, né? Praticamente um octopus. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Parabólica. Às vezes a gente Você tem alguma várias panela ao da mesmo vida, tempo, né? né? Ou alguma panela, às vezes, Alguma queima a panela. cara. Mas o que eu. tem jeito. Mas assim, é muito inspiradora a vida cotidiana para mim, sabe? Então, muitas coisas estão acontecendo. Tem um poema que eu não sei ele, mas chama Cortando Cebola, que eu tava. Eu estava. Ele estava acontecendo e eu sabia que ele seria um poema. Sabe? Que aquilo seria um poema. Eu estava muito triste, sem trabalho, Collor no governo. Nossa, meu Deus, que ano de 91 péssimo. E meu filho, aí eu tô chorando, assim, pensando, meu Deus, como é que vai ser esse mês, sem trabalho, não sei o quê. Aí meu filho, eu tava cortando cenoura. E aí ele falou, mãe. Aí eu falei, põe seu prato, toma banho, não me pede nada não, filho, não me pede nada agora não. Aí ele falou, tá, mas você jura que você tá cortando cebola? Eu tava cortando cenoura.
Olha só a Ele queria que eu percepção. estivesse chorando pela cebola. A percepção Ah. da mãe triste, Sim. né? E eu sabia que aquilo viraria um poema. Maravilhoso. Naquela cena, entende? Que lindo. Então, eu acho muito inspirador, assim, inspirador o existir, sabe? Eu às vezes tenho que. Meu sonho era ter um cabo aqui que eu pudesse ligar uma impressora. Que delícia. Aqui, ó, direto. Muita coisa. Pô, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Tipo assim, pra nós que é mulher preta, as pessoas colocam muito não um estereótipo, né? Mas a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande no mercado, tá ligado? E tipo assim, às vezes as pessoas acabam criando um padrão de tudo, sabe? Eu queria perguntar pra tu, quando foi que você se enxergou que as pessoas te enxergaram como uma intelectual, tá ligado? Como uma artista que merece ser valorizada? Porque tem essa coisa, né? Ah, se tu fala alto, se tu fala gíria, se tu faz movimentos bruscos, se tu fala palavrão, tu não é pá. E, pô, cara, eu acho que a nossa arte é uma camada da nossa espiritualidade. A gente se expressa o tempo todo. E com todo respeito, o palavrão é uma expressão cultural, cria. Tá ligado? Vocês não falam shit, nós falamos porra, tá ligado? Queria perguntar pra tu, tá ligado? Como foi que você sentiu que tinha algo acontecendo? Porque as pessoas viajam, tá ligado? Eu acho que, primeiro, que é hipocrisia esse negócio. Que vocês não falam chique. Esse pessoal Nossa. que fala chique xinga pra caralho. Aham. Entendeu? Então não é bem assim o negócio. O problema é. Realmente o problema é hipócrita. É da hipocrisia da história. O problema não é hipócrita, é da hipocrisia. Então, isso é uma coisa que eu tive que fazer uma coisa. Eu sei que eu perdi muito trabalho por causa disso, por causa do racismo. Sabe? Que é assim, eu não sou só uma mulher preta, eu sou uma mulher preta que penso, me posiciono, digo as coisas e tarará. E eu nem sempre foi recomendável essa figura numa produção, porque ela vai se posicionar, ela vai. Então, ainda tem isso, de vez em quando eu mando uns palavrões, né, que eu acho que faz parte da expressão, né, brasileira, expressão pop, né? É, e eu, inclusive, tenho como é que eu vou dizer? Uma defesa disso. Eu pego uma palavra, por exemplo, sei lá, buceta, que é uma palavra que não tem o respeito. Deveria, né? Deveria. Pô, tá maluco? Palavra fundamental. Quem dela não saiu, por ela entrou. Isso é certo. Pô. Então, é uma palavra, mas não dá, é vulgar. Tudo por causa de problemas morais com sexo, em que a nossa linguagem tem. Então, eu pego essa palavra e boto perto da palavra epifania, que é uma palavra que não é tão usual, pouca, Puta. mas é muito respeitada, Aham. super respeitada, né? E aí, o que acontece com a palavra que é mais vulgar, que é considerada mais vulgar? O pessoal falava mal dela, mas agora ela tá andando com epifania. E a epifania era chiquérrima, mas ninguém conhecia. Então agora tá andando com uma pessoa mais popular, faz umas amizades. Então eu sempre tive essa relação de que eu acho que esse molho, eu acho que tem que entrar todos os ingredientes. Mas foi muito difícil, é isso que eu digo, Martina, que eu nunca negociei minha liberdade, mesmo quando ela me custou muito caro. Foi fácil me derrotar. E ela não, que ela fala palavrão. Ih, Elisa, aquela ali. Muitas vezes devem ter me tirado de cena nessa história, mas ainda assim eu segui. Eu acho que, enfim, acho que a gente estamos aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Apesar, porque o jogo é muito pesado. O jogo da Sim. desigualdade Bagulho é é doido, cria. extremamente pesado e o recorte é racial. E de gênero. Aí De gênero não, total de gênero também. total. De gênero total. Sim. E o que que para você, assim, a gente falou de maternidade, do tempo, o que que para você já é tarde e o que que ainda é cedo, assim, que você sente? Já é tarde, não dá mais. Ainda é cedo, ainda vou fazer. Já é tarde para eu engolir atrasos e coisas retrógradas. Tarde Não dá demais. mais.
tarde demais. E ainda é cedo para a revolução. Dá vontade, hein? Dá vontade. Sempre é cedo. É. Nesse sentido da revolução, você pode dizer, a pessoa está te oprimindo há 40 anos, tem um dia que você olha para a pessoa e acabou. Meu amor, acabou. Tudo bem, foi 40 anos de opressão, mas a partir de agora não é mais. Ainda é cedo. Teve algum livro, alguma obra de arte, alguma peça, algum filme que mudou sua vida, assim, no sentido de, a partir daquela vivência artística, você falou, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo. E também queria te perguntar se você tem algum livro de cabeceira, ou algum autor de cabeceira, algum poema, alguma coisa que você sempre volta quando você precisa de um norte, se encontrar, que você precisa, sabe, esclarecer a cabeça, assim. Eu tenho sempre os poetas que são minhas bússolas. Eu volto para eles, para não me perder. São minhas bíblias, né? O Quintana, um cara pouco conhecido que é o Solano Trindade. Pô, esse daí é brabo, cara. Aí, Muita Solano coisa. demais. A Carolina Maria de Jesus é ótima. Ela é ótima. Ela dá baile na parada. Quem inventou a fome são os que comem. Pá! Desculpa. Pá! Nossa. Né? Filho nas costas, catando lixo. Adélia Prado, Fernando Pessoa. Esses caras sempre me disseram que pode ir que tá limpo. Se ninguém tiver feito, você está sendo inaugural. Mas não deixa de ir. Pô, eu queria te perguntar uma coisa. Pô, Elisa, com todo respeito, tu que é relíquia. Tem alguma Relíquia? pessoa. Relíquia, pô, velha. moça. Não, queria referência, mó É tempão, icônica, pô. icônica. Muita coisa, pô, muita coisa. Tipo assim, eu queria perguntar pra tu se tu lembra de alguns momentos que você já viveu com algum artista que não tá mais vivo assim, que tu, caraca, mano, essa pessoa que me deu um papo, tá ligado? E, pô, esse bagulho aqui me fez refletir uma parada, tá ligado? Tipo, sei lá, a Marielle, eu tive a oportunidade de conhecer a Marielle. A primeira oficina que eu dei de hip hop foi com ela. E, pô, a Marielle virou Marte, tá ligado? Eu acho que quando ela era viva, nem ela se reconhecia como tal. Tem alguma pessoa que passou na tua trajetória que te marcou? Várias, mas eu vou dizer duas. Pode dizer duas? Aham. Uma foi Tio. Grande Otelo. Tirar onda, agora eu vou tirar onda aí. Grande Otelo fez um prefácio do meu primeiro livro independente. Uau. E escreveu no final assim: Elisa Lucinda, olhos de sabedoria e miragem. Deus me dê vida e saúde para te acompanhar na viagem. Ai, que Uau. lindo. Tá. Coragem. Que isso, hein? Isso Nossa, Zerou tudo. era o game. Isso, Grande Otelo, um grande compositor, Que poeta. As pessoas não sabem o tamanho do Grande Otelo, o ator que ele era. Enormidade. Incrível. Vão acabar com a Praça 11. Música dele que ninguém imagina que é dele. Bom, o que mais? A outra pessoa foi Bete Carvalho. Ah, Tiração de onda também. Porque eu tava cantando, o cara tocava berimbau e eu cantava e falava poesia no barzinho lá em Búzios. E ela tava jantando no bar. E aí, quando acabou, isso em 1987, tinha um ano que eu tinha chegado no Rio. 88, 2 anos. E aí eu chego, aí eu falei, eu tô cantando e falei, meu Deus do céu, será que é Bete Carvalho que tá ali? E tô cantando, não acreditava, falava um poema e ela jantando no restaurante. E aí, quando acabou, ela veio assim, chega aqui. Aí eu fui lá, né, a madrinha chamou, né? É. Aí eu falei, poxa, Bete, ela falou, nunca vi ninguém fazer isso que você faz, não. Isso aí nunca vi. Demais. Agora é o seguinte, vai demorar quanto tempo você tá aqui? Eu falei, 2 anos, vai demorar 10 anos pro Rio de Janeiro te reconhecer. 10 anos. E eu quero acompanhar. Toma aqui meu telefone, que você precisar de mim. Ela nunca deixou de nenhum espetáculo, ficamos muito amigas. Ela nunca deixou de nenhum espetáculo meu e levou, as pessoas iam lá, Sombrinha, Almir Neto, Zeca Pagodinho. Não, a madrinha mandou, disse que é dever de casa vir essa peça. Ela mandava. E ela fez uma coisa comigo que ontem eu lembrei. Que ela fez um negócio que eu nunca tinha pensado na minha vida. Ela estava fazendo um show lá em Vitória, minha terra, 50 mil pessoas, só para contrariar, tinha acabado de cantar. E aquela loucura, né? De cavalo incendiando a praça, Dia dos Trabalhadores. E eu fui vê-la
Aí ela falou pra mim, ela combinou, ela tava lá, vai lá no camarim pra gente combinar um negócio. Chegou no camarim, ela falou assim, eu vou te chamar pra falar um poema. Sua terra tem que te conhecer. Eu falei, tudo bem, mas eu não sabia que tinha 50 mil pessoas lá. Eu tava no camarim, quando ela me chamou, parou, cantou As Rosas Não Falam e me chamou. Eu lembro que eu tremia, parecia que eu tinha tomado uma droga, que eu via todo mundo assim, ó. E eu mandei, falei 2 poemas com aquela multidão. Quando acabou, eu desmaiei. Desmaiou. Dessa vez ela ficou Caraca, cara. No palco? Não. É, Eu tá. devia ter desmaiado no palco. Mas Você foi falando. me atrasei e desmaiei no camarim. Cheguei no camarim. Mas foi uma iniciação. Maneiro, que legal, cara. Porrada da iniciação. É incrível. Quais são as cores, assim, da sua poesia, assim, da sua vida? Quais são as cores? Todas. É muito animado. Eu gosto de desenhar, de pintar, né? A Ah, Fúria da Beleza é o meu livro, é o olha. primeiro livro de adultos para colorir. É um livro cheio de coisinhas para você colorir. Uhum. Eu gosto muito de colorir. É uma coisa que eu faço, né? Na minha casa. Pinto coisas com esmalte. Você é Esmalte de unha. toda colorida. Eu gosto. Toda Gosto. Sombra. É. Um dia eu fui num programa de TV e a moça falou, você vai maquiada? Eu falei, vou. Aí cheguei lá, já vai pronto? Chegou lá e falou assim, Elisa, como o programa é de dia, vamos lá, só tirar um pouco esse azul, que esse azul tá muito brilhante pra de manhã. Então a gente vai tirar. Eu falei, quem autorizou? Aí ela falou, não, é porque o conceito do programa. Eu falei, meu amor, eu não estou fazendo personagem, quem tá aqui sou eu. O meu conceito. É o meu conceito que tá vigorando. Isso aqui é tudo fundamento. Eu não quero que você pense que aqui é verde ou azul. É um adorno fundamentado. Sabe quem é meu chave? Ai, não, isso eu só faço de terror. Aí, eu não sei não. Aí eu pensei, você não podia entrar nessa aventura com tanta irresponsabilidade, pode, né? Muito bom. E aí ela disse, mas é porque brilho de dia. Eu falei, bom, eu não sabia, você vai ter que falar com o sol. O sol faz a mesma coisa e ninguém fala nada. Sai de dia todo uau, purpurinante. Ó, Você é uma referência para as gerações mais novas, né? Martina, eu aqui. Muita gente te procura pedindo conselho, pedindo para você ler, pedindo para você escrever alguma coisa sobre, né? Vem com essa te procurando como mentoria, assim. Como é que é a sua relação com os poetas, com os artistas mais jovens? Eu gosto de dar um papo. Eu sou uma... Eu estou me caminhando para me transformar numa velha clássica do ponto de vista africano, numa biblioteca. O velho para o africano, para a filosofia africana, é uma biblioteca. Então, a biblioteca tem que ser compartilhada, senão ela morre, né? Então, o meu saber eu gosto de compartilhar. Eu dou aula de poesia falada, eu gosto de dar conselhos, sabe? De dar um... Eu gosto dessa onda, e eu escuto também. Recebi bons conselhos e segui muitos. aulas. Eu acho que muita gente viaja, né, e não entende a sabedoria que tem nas crianças, tá ligado? Principalmente no Zerê. E pra mim, acho que uma coisa muito bonita é a brincadeira. Pensando nisso, eu queria te perguntar, quando foi a última vez que tu fez alguma coisa pela primeira vez? Rapaz, toda hora eu faço coisa pela primeira vez. É, Toda hora, porque assim, aqui, como eu tô falando, São as estreias. são as estreias sim, eu acho muito, eu tenho isso tão bem engendrado, de verdade, não é papo. Eu tenho um negócio de mim de estreio, estreio banho, estreio comida, estreio roupa, eu estreio. Elisa Lucinda não acorda. Estreia. Mas não no sentido que a gente fala do baiano, sabe? É estreia no sentido de pisar pela primeira vez Primeira vez. naquele solo. Naquele sapato, Naquele naquele, solo né? inédito, Aham. naquela comida Sensação de gostosa, aquela novidade. face. E a emoção, né, da Gente, primeira vez. sim, porque sabe que a criança, você falou um papo muito sério, a criança, pra mim, a sofisticação da criança é a inocência. A inocência é uma forma de sabedoria. Uma criança me falou, Elisa, o rosa é um vermelho devagarinho, né? Ai, que delícia.
Só a potência sábia da inocência é capaz desse pensamento, É. sabe? Então, por isso que eu tenho que arranjar uma briga comigo é quem vier vilipendiar, devorar, vampirizar a inocência de uma criança. Vai pegar uma criança de 3, 4 anos, menina falando de grife. Uma menina de 4 anos falando de grife. E tem uma coisa também de, às vezes você vê uma mãe com uma criança pequena, não é assim, dá vontade de morrer, porque a criança tá fazendo aquilo ali do jeito dela, ela não tá convencionada naquele mundo que diz que as coisas precisam ser assim, o assado. Ela tá estreando a maneira dela, na né? verdade, tá daquele te jeito. ensinando adulto. Tá Você te perdeu. ensinando totalmente. Ensina o Aconteceu tempo uma coisa todo. Você genial. tá automatizado, né? Comigo e com agora hoje eu tô tão nojentinha, ostentação, com Ailton Krenak. Eu já falei de Beth, cara. Ailton, não, Só trazendo as relíquias, ó. Saí desse Muita programa com coisa. um bom banho de arruda. Mas não, é o seguinte, fica. Eu encontrei o Ailton Krenak no aeroporto há 2 semanas. E a gente gosta muito dele, ele de mim, a gente começou a rir, brincando, conversando. Ele falou, onde é que é seu? Onde é que é seu portão? Eu falei, meu portão é 18, lá embaixo, 14, lá embaixo, no Santos Dumont. Aí ele falou assim, vamos lá com você, o meu também é lá embaixo. Descemos, estava aquela fila pro meu avião. Eu falei, é aqui. Ele falou, não, vem cá comigo. Eu falei, meu Deus, não é aqui. Ele falou, vem cá. Você não confia em mim, Elisa? Pô, o cara tá aqui há 5.000 anos. Confia. Confio, eu falei, vamos comigo aqui no lugar. Pô, Ailton Krenak, eu obedeço. Pô, Entramos no elevador. Eu falei, mas meu portão, calma. Chegamos, subimos, fomos no outro andar e descemos de novo. Eu falei, por que você está fazendo isso? Ele falou, para te dar um perdido. Pra gente se perder um pouco. Ah, Só pra gente se perder um pouco. olha. Não aconteceu nada, voltei a fila, tava no mesmo Olha. lugar. Ainda dei um perdidinho com a Ailton Krenak, ainda tem essa história pra contar. Só vantagens. Tem muitas coisas, assim, que eu acho. Tem muita história pra contar da estreia, não sei se dá tempo, eu vou contar. Eu fui pra Cabo Verde, nós fomos fazer um filme em Cabo Verde, chamado Testamento Seu Nepomuceno, e era com Nelson Xavier, e era com vários negros, e do Brasil, brasileiro, né? Zezé Mota, minha amiga Zezé Polé. Zezé Mota, uma turma. Chico Dias. E a gente tava lá, e aí chegamos lá, o Chico falou assim, Elisa, o pessoal vai conversar com o Brasil, chegou, o elenco brasileiro, nós vamos sair com a van pra gente conhecer toda a ilha e tal. Eu falei assim, eu vou fazer minha unha, porque lá fala português, né? Eu falei, eu vou sair procurar um salão de beleza pra pintar minha unha. Aí ele falou assim, mas você não vai? Eu falei, não, Deus não me deu esse espírito de discussão, não tem. Aí me desgarrei, aquariana que sou, e fui andar. Demorou. Fui andar, sabe, pela ilha. foi se perder um pouco. Fui me perder. Foi se E aí perder. fiquei amiga de uma mulher que conhecia o personagem que eu ia fazer, porque era tipo um personagem muito famoso, tipo Gabriela, do Jorge Amado, o filme que eu ia fazer, um best-seller. E a mulher gostou de mim, eu tinha perdido minha mãe, fiquei toda querida com ela, Dona Lica. Aí ela falou assim, eu vou levar você ao hotel, nós vamos caminhando pela hora assim, no Desamparinho. Eu falei, hora de quê? Do Desamparinho. Eu falei, vocês chamam o crepúsculo de Desamparinho? Ela falou, Eu falei, por quê? Porque é um desamparo efêmero. Amanhã o sol tá de volta. Eu comecei a chorar. Desaparinho é lindo. Olha que É lindo. lindo. Porque... Aí viemos, Uau. é o nome do livro que eu estou escrevendo. Aí veio ela, de braço dado comigo, fomos até o hotel, e ela disse assim, vai jantar em nossa casa hoje, pelo amor de Deus. Estou tão apaixonada por você, menina Elisa. Vai, não. Eu vou mandar o motorista te buscar. Todo mundo negro lá. E ela era uma negra também. E ela vai me manda. Aí eu chego no hotel, aí vou tomar banho, aí eu Chico. Elisa, vai ter um jantar agora com os atores. Eu falei assim, não posso, vou jantar na casa de uma amiga minha. Ninguém tem amigo em Cabo Verde. Eu tenho, acabei de fazer essa amizade agora à tarde. Fui jantar, jantei com eles, maravilhoso. No outro dia, grande evento, barará, os patrocinadores, diretor, todo mundo. O Brasil, Portugal e Cabo Verde envolvidos no evento. Aí ficamos lá e tal, o elenco todo, meio-dia. Aí chamaram o presidente da Caixa Econômica Federal de Cabo Verde. Subiu aquele homem no palco e falou assim, botei 7 milhões no filme. Aí falou, eu quero abraçar o elenco brasileiro através da menina Elisa, que esteve em nossa casa ontem. Olha. Ele era
Só que ele não falou nada. É. Que ele era presidente da Caixa Econômica Federal. Uau. Realmente a casa era maravilhosa. Mas eu nunca imaginei, ninguém falou disso. Bebemos e rimos, falamos da vida. Os filhos dele faziam pós-graduação em São Paulo. Enfim, eu sei que Chico Dias falou pra mim assim, tem que me explicar como é que em menos de 24 anos você já jantou na casa do presidente da Caixa Econômica Federal. Eu juro que eu só saí pra fazer unha. Perdendo Caraca. a acha, né? E tu fez a unha? Fiz, Ainda? claro, saí com ela Fez do a salão. unha. Mas é isso, essa disponibilidade pra caminhar, né? Uma hora a gente Disponibilidade. joga, outra hora é a vez da vida jogar. Sim. Mas Sabe? é estrela, né? Hã? É estrela. Que ela tem que ter oportunidade pra brilhar. A intuição é exatamente. você saber que você tem que fazer aquilo. Dá Não oportunidade importa pra o que te estrela digam, brilhar. né? Pra você ir, né? Ir É. pelo caminho que você não pensou. É a liberdade. né? Muita coisa. O que mais te emociona, assim, na sua vida, no dia a dia? O que te traz emoção, o que te faz chorar de emoção, assim, feliz? Rapaz, assim, me comove muito. Como é que eu vou dizer? Me comove muito quando uma criança me ensina uma coisa. E acontece muito. Olha, Eu me sinto muito bem com elas, né? Então, em geral, vai lá no meu coração, assim, as coisas que... O dia que a menina me disse que o vermelho era um rosa devagarinho, gente, assim a é lágrima demais. brota na hora. É. Me comove muito com alegria, com alegria. Para mim, elas são a garantia do negócio, sabe? De alguma saúde que a gente possa ter. Tem um professor colombiano que tem um livro chamado Casa das Estrelas, que ele fez trabalho com crianças na Colômbia, crianças de escola pública da rede municipal. E o nome Casa das Estrelas é a definição de uma criança para céu. Ele pegava vários conceitos, amor, morte, guerra, violência, e as crianças iam dizendo o que aquilo significava para céu. eles. Né? Casa das Estrelas é o céu, né? assim, o o céu é a conceito casa para das ser- aham. estrelas, é o conceito dessa criança para céu, Entendi, assim. que lindo. Então é lindo que ele fez um glossário com as crianças, né? Acho que Com as com definições. as definições e deu importância para essas crianças, né? É quase um dicionário, ele é quase uma obra filosófica, assim, porque as Não. crianças estão nesse lugar. Teve uma criança, uma menina de 8 anos, que virou para mim e simplesmente me acha um erro grave no roteiro de Cinderela. Como assim? Ela virou e falou assim: "Ô, Elisa, eu não entendo uma coisa dessa história. Se quando dá meia-noite a carruagem vira abóbora, o vestido volta a ser aquele vestido da cozinha, por que que o sapato?" Problemas na sala de roteiro. Problemas Erro de gravíssimos. continuidade. né? Aí eu era... Bastava uma fala da fada. Deixarei o sapato. Entende? Somente Porque o o sapato tem sapato. função, ele vai ser o príncipe baixo. E eles deram esse mole. Olha, Faltou uma inserção aí, né? A menina Uma teve- criança. muito bom. Uma criança atenta, né? Tenho ficado muito chateada com o jeito como a gente está tratando as crianças, isolando, pirando, terceirizando, deixando que o celular faça um serviço péssimo, É mesmo. né? E Infantilizando no pior sentido, né? tô vendo criança grande, muita criança grande de carrinho, Muito, não tô né? entendendo nada, É. de 5 anos no carrinho. E eles não cansam, não precisa de carrinho. Quem cansa é a gente, né? Quem cansa é a gente. É, Da mesma cansa. maneira, cachorro, outro assunto, isso é outro programa. Cachorro no carrinho também eu piro. Nossa, Também fica um pouco Tá maluco. agressivo. Não. Eu queria perguntar uma última coisa. Por que você vai sair? Você vai ficar com Tá tênis? indo? Não, tá indo? Vou nada, tá maluco, criança? Não vou embora te tirar foto com você, tá maluco? cara? Temos que fazer. Ó, eu sou apaixonada por dramaturgia brasileira, tá ligado? Tem muita gente que fala assim, porque nós temos que ler Dostoiévski, que não sei nem se eu tô falando sério, Toy Story, essas pessoas assim, tá ligado, gringo? Eu acho maneiro, mas não me prende, cria, tá ligado? E, tipo assim, eu olho pra fora, tanto do entretenimento ou da dramaturgia, a escola tá muito saturada, porque todo mundo já fez, tipo assim, ninguém consegue fazer uma coisa diferente. E eu acho que aí que tá a originalidade de nós, enquanto brasileiro. Porque a gente consegue produzir coisas originais, tá ligado? Então, tipo, se a gente for ver as produções audiovisuais dos últimos 5 anos pra cá, ainda mais depois da pandemia,
Tem muitos roteiros que vêm contando a história de favela, do subúrbio, papapá. E, pô, cara, com todo respeito, tu fez Vai na Fé. Pô, Vai na Fé foi um fenômeno, tá ligado? Eu sou apaixonada por novela, tá ligado? Não é nem propaganda, porque eu gosto. Queria perguntar pra você, como é que foi fazer esse papel, chegar em outro público, pessoas mais novas? Como é que foi conseguir se comunicar de uma outra maneira, tá ligado? Ter um outro grande sucesso, assim. Primeiro eu quero falar de uma observação sobre o que você falou, né? De não ler Tolstói, Dostoiévski e tal. Eu acho assim. Desculpa eu te falar isso, mas Nossa, é que eu acho que a juventude, e eu também já fui muito jovem, tem esse erro. Porque o grande problema da gente não ler os outros, mesmo os brancos, é achar que descobriu a pólvora. Então é legal você ler, para você ter referências. Eu gosto muito do Alien, do Dom L. São os caras que são rappers são muitas referências ali, sabe? Então eu acho que pra gente passar com nossa parada, é legal a gente também estar por dentro da parada, porque eu acho que a gente amplia o nosso espaço, Bota sacou? E não deixa eles excluírem a gente porque a gente não conhece Tolstói, sacou? Boto fé. É uma estratégia. Boto fé. Se fortalecer, Agora, o né? problema é que a gente conhece Tolstói e você não conhece Chimamanda. A pessoa, entende? Aham. Ele que tá no déficit. Sim. Sim. Eu conheci ela primeiro que eles, do caso. Então, não, Sim. você conhece. Tô dizendo Aham. você virar pros caras brancos e falar assim, É mesmo. eu conheço o Tolstói, você conhece? Aham. Sabe? É mesmo. Sabe, Franz Fanon, Boto sacou? fé. Depois esse cara é maneiro. Porque o que acontece é que tem um déficit, e isso aí é que é bacana da gente saber. Existe um déficit na intelectualidade ocidental. Ficou faltando estudar os pretos e os indígenas. E é flagrante a falta desse saber no mundo, né? Todo mundo está correndo atrás do prejuízo. Tem que ter letramento. E no nosso caso é grave, porque a formação da nossa sociedade, mesmo branco que não sabe de nada de nós, da história preta e a história indígena, também não sabe nada de si. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que outra coisa também que queria te falar é que você reclama com razão sobre, você falou dos audiovisuais, muitas produções saturadas, concordo com você. Mas eu acho que tem um problema com o branco, problema grave. Quando eu falo branco, não é aquela pessoa branca, é a branquitude. É um conceito. É gente que gosta de ser colonial. Então, essa branquitude, ela sempre achou que podia fazer coisas sobre os pretos sem estudar. Eu já li o roteiro e o cara botou assim: um preto velho canta alguma coisa lá na língua dele. Estava escrito no roteiro. Né? Então, o que acontece? Eu conversando com meu filho, Juliano Gomes, meu querido, e tal, que é crítico de cinema, ele estava falando uma coisa interessante. Quando os pretos fazem cinema, chama de cinema negro. Quando o indígena faz, é cinema indígena. Quando o branco faz, ele diz que é universal. Ele acha que representa todo mundo. Não é verdade. Não é verdade. E é aí que entram as narrativas que fazem falta no mundo. Enquanto os leões, isso é um provérbio africano, não tiverem os seus próprios historiadores, a história será sempre uma versão dos caçadores. Coroca. Pô, muita coisa. É. Acabou? É isso? Nossa, É. agora Eu vou falar o relógio quê? Relógio. Sem palavras, cria muita coisa. Caraca. Fechou assim. Elisa, Fala, meu bem. canta assim, só um ar assim de uma música que você ame cantar, que você canta tomando banho. Cortou. Ah!